Começando então a primeira aula, né, do curso Maestria Emocional para Mulheres. Eu sou o Whindersson de Souza, já eu vou falar um pouco mais sobre mim, tá? Mas antes eu quero falar sobre o curso, né? Por que Maestria Emocional para Mulheres? Desde que eu comecei a desenvolver, né, um trabalho voltado para a inteligência emocional, como coach, sempre atendi muitas mulheres. Naturalmente, meu trabalho foi sendo direcionado para mulheres. Quando eu assustei, 80% ou mais, né, dos meus clientes eram mulheres. E aí, quando aconteceu a pandemia, né, meados de 2020, eu senti a necessidade de ir para o atendimento em grupo. Eu atendia só individualmente, então eu comecei a atender em grupo. E aí fiz um piloto de um curso chamado Alavanque Seus Resultados, e depois, né, a ideia foi surgindo para o curso da Maestria Emocional para Mulheres, com o propósito de ajudar, né, o maior número de mulheres possível a desenvolverem, né, a sua inteligência emocional, se fortalecerem emocionalmente, a lidarem com as críticas, né, com os meus atendimentos, eu fui percebendo quanto que, às vezes, as mulheres elas se prendem muito a críticas, com medo, né? Com medo não, né? É medo mesmo, acaba sendo medo, né? Do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, será que tá bom, será que não tá? E junto disso também muita culpa, né? Muita culpa que às vezes carregam aí ao longo da vida. E essa culpa, ela prende muito, né? ela nos prende muito. Toda vez que a gente se sente muito culpado ou culpada e carrega isso pela vida, isso vai nos prendendo demais. Isso vai asfixiando, né, a nossa alegria. Porque por fora a gente pode até estar bem, mas internamente a gente, às vezes, vai se maltratando por causa da culpa. E, às vezes, não se permite, inclusive, desenvolver um amor próprio. Né? Quantas mulheres eu atendi que não se dava o direito de se amar, não se dava o direito de ir em busca daquilo que era bom, né? Daquilo que era daquilo que fazia sentido, daquilo que era o melhor para a vida delas. A começar, inclusive, pelos seus relacionamentos. Né? Essa culpa vem, inclusive, né, da relação com pais, né? Da relação entre irmãos, e alguns traumas também. E depois, num relacionamento cheio de conflitos ali também, onde ela carregava muita culpa. Então, daí surgiu o curso Maestria Emocional para Mulheres, com o objetivo de desenvolver a inteligência emocional num discurso voltado para mulheres. Pode ser para homens? Pode, não tem problema. Mas como eu falei, né, a maioria, né, dos meus clientes são mulheres, então eu gosto de trabalhar com mulheres, então direciono esse trabalho para mulheres. E está entrando um homem aqui, gente, não, acho que é a Jaciane, deve ter entrado com o perfil do marido dela. Bom, gente, então eu vou começar a exibir aqui a tela. Deixa eu só achar onde é que está. Uai. Seja bem-vinda, Jaciane. Eu olhei rápido assim e falei assim, gente, um homem chegando aqui na aula, como é que é isso? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Falem para mim se vocês estão vendo aí a projeção, por favor. Ainda não. Começou agora. Maravilha. Ainda está chegando gente aqui.
Como eu estava falando, gente, o curso, né, ele surgiu lá em 2020, aí nós tivemos a primeira turma, tivemos 2 turmas em 2020, a Jaciane, que entrou agora há pouco, né, uma das alunas da turma, e depois nós fizemos o módulo 2 no início de 2021. Então, a última turma da maestria, ela ocorreu no início de 2021, e esse é um curso assim onde eu realmente me preparo muito para poder dar, e vocês estão tendo a oportunidade de participar dessa aula. Das outras vezes eu não oferecia, né, uma aula do curso mesmo, né, acabava fazendo algum conteúdo avulso, mas aqui a gente vai falar propriamente, né, de parte do conteúdo do curso. E a maestria emocional, ela tem esse propósito de ajudar ou levar, né, para as mulheres a condição delas desenvolverem a liberdade emocional, para saírem, né, dessa prisão, muitas vezes, da culpa, a prisão da raiva, a prisão, né, do medo, né, da crítica, do medo de não ser, de não dar conta. Então, tem esse propósito, né, para que se fortaleça realmente na inteligência emocional. Então, quem sou eu? Para quem não me conhece, né, sou o Whindersson, sou coach, mentor, treinador, né, de inteligência emocional, palestrante, escritor. Sou sou Daniel e da dona Creuza, sou marido da Poliana, que está aqui com a gente. Sou pai do Ulisses, um menino lindo. Sou servo de Deus também. Ei, Priscila, seja bem-vinda. Então, esse sou eu, né? E carrego isso, né, tudo isso aqui nos meus atendimentos, no meu trabalho, na minha vida. Todo o trabalho desenvolvido por mim, ele tem os fundamentos, né, teóricos e práticos da inteligência emocional e também com base com base cristã, né, baseado nos princípios cristãos. Mas o que é, gente, inteligência emocional? O que é inteligência emocional? Que a gente fala tanto na inteligência emocional. Teve umas semanas aí para trás que uma mulher me procurou e ela disse o seguinte, ela é uma professora. Whindersson, fui demitida de novo. E a minha chefe falou a mesma coisa que a minha diretora da outra escola. Você precisa de inteligência emocional. E aí eu estou te procurando para poder eu trabalhar isso em mim. Então, o que tem na inteligência emocional que pode levar uma pessoa a ser demitida se não tiver? E a demissão é um tipo de perda, né? Perder o emprego, mas quantas outras perdas podem acontecer se a gente não desenvolver a inteligência emocional? A inteligência emocional, gente, nada mais é do que inteligência emocional. Ela não é uma inteligência puramente cognitiva, ela não é uma inteligência puramente prática, mas é uma inteligência que envolve também, ou ainda mais, aspectos emocionais. E quando a gente fala de aspectos emocionais, nós estamos falando para aquilo que acontece na nossa mente além do consciente, ou abaixo do consciente, né, que seria o subconsciente, o inconsciente. Vem disso, vem de memórias que são registradas na nossa mente ao longo da vida e que provocam pensamentos, provocam a construção de crenças, de verdades, nas quais nós vamos nos baseando para poder reagir ao que nos acontece. Então, a inteligência emocional quando a gente desenvolve a inteligência emocional, é a habilidade de reconhecer, discriminar as nossas emoções, de perceber, de compreender tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e que acontece, e principalmente de gerenciar. E nesse gerenciamento envolve tanto a percepção quanto a compreensão e a regulação também das emoções. Imaginem vocês, né, um chuveiro, eu gosto de usar muito esse exemplo, né, o chuveiro. Quando estamos, né, no frio, a gente vai lá e regula o chuveiro para que a água saia mais quente. Quando está no calor, a gente regula para que saia mais morna.
Quando está muito calor, a gente às vezes vai lá e coloca coloca frio mesmo, né, para que a gente possa tomar um banho ali agradável. E a regulação das emoções, ela passa por isso, né? Ela passa por a gente também regular aquilo que a gente está sentindo. Mas regular o que está sentindo não é rejeitar o que a gente sente. E aí já entro aqui dentro, né, de um dos princípios, o principal princípio da liberdade emocional, que é você se permitir sentir tudo o que tiver que sentir, porém, não se prender a sentimento algum. Porque se a gente se prende ao sentimento, a qualquer até a alegria mesmo, a qualquer sentimento, a gente fica... Então, na verdade, eu só entrei porque tipo, eu não conseguia participar em nenhum dos treinos Gente, eu vou pedir só para poder desligar o microfone, para não dar interferência aqui, por favor. Gratidão. Deixa eu retomar o raciocínio. Quando a gente se prende a um sentimento, seja ele qual for, a gente deixa de enxergar além. Então, por exemplo, eu vou usar a alegria, né, que é um sentimento, que é uma emoção boa, né? Mas se a gente se prende à alegria, imagina só, quando faltar alegria, quando acontecer alguma coisa que a alegria não estiver presente, parece que a nossa vida, parece que está faltando alguma coisa na nossa vida. Parece que tem alguma coisa errada, mas não é assim. A alegria vai passar. Da mesma forma que a tristeza também não precisa permanecer para sempre. Não precisa permanecer um tempo além daquilo que ela se propôs. Porque apesar de qualquer emoção ter ali a sua função, ela também vai ter o tempo adequado. Algumas emoções vão durar um pouco mais, outras vão durar um pouco menos, mas nenhuma delas precisa permanecer ou deve permanecer por muito tempo, ou um tempo além da conta, né? Além daquilo que é necessário. E quando a gente entende isso, primeiro, a gente se permite sentir. E se permitir sentir, gente, é acolher o sentimento. É acolher aquilo que a gente está sentindo e não ficar resistindo. Porque quando eu resisto àquilo que eu sinto, eu assumo uma postura defensiva, e essa postura defensiva vai trazer uma rigidez. E essa rigidez pode trazer muitos danos no aspecto comportamental, no aspecto emocional mesmo, né? E também a respeito da mentalidade, porque você vai criando uma mentalidade fixa, achando que só é daquele jeito, que só tem que ser daquele jeito. Sabe essa expressão? Ah, não tem que ser, não, porque tem que fazer, porque tem que, tem que. Esse tem que, né? Essa expressão tem que, a gente está trazendo, às vezes, um rigor que é desnecessário para aquela situação. Entende? Então, a inteligência emocional vai levar a gente a desenvolver essas habilidades ao longo, né, de todo o aprendizado. E é uma construção, gente. Inteligência emocional, independente se a pessoa tem mais ou menos, é uma construção. E essa construção ela acontece gradativamente, e ela acontece diariamente, e ela acontece de uma forma mais intensa na medida em que a gente se dedica a estudar e a praticar, principalmente. Porque eu posso trazer vários conceitos aqui para vocês, e eu vou trazer, mas se não houver prática, se não houver ação, se não houver uma abertura, inclusive, né, para uma mudança de hábito, para uma mudança de comportamento, para uma busca de novas opções, novas alternativas, possibilidades, vai simplesmente ser um conhecimento. E você vai saber um monte de coisa bacana, você vai saber muita coisa legal, mas saber não é o suficiente. Saber não é o suficiente. Se você estiver com o caderno aí agora, eu queria que você anotasse essa frase. Saber não é suficiente. Anote isso daí, porque eu tenho certeza. Vou pedir, gente, só para poder desligar o microfone, por gentileza, só para a gente não ter interferência.
você pode, e eu tenho certeza que você recebe muitas informações, você pode ter muitas informações o tempo todo, a gente entra na internet, a gente entra no Instagram, no Google, qualquer rede social, a gente está recebendo informação o tempo todo. O tempo todo a gente recebe informação. Então, você pode achar que você realmente sabe muito, e talvez você saiba, mas esse saber, se não vier acompanhado de alguma ação, de alguma prática, de alguma transferência do conhecimento, simplesmente você vai inchar a sua mente. E mente inchada ou mente obesa, como alguns dizem, né, causa ansiedade demais, né, causa estafa, né, uma sensação de cansaço, onde você deita para dormir, mas você não recupera suas energias, você não descansa, você não tem um sono tranquilo quando dorme, né? Porque algumas pessoas, às vezes, nem dormem, nem conseguem dormir direito. E, em parte, pode ser por causa dos problemas, mas, em parte, também pode ser por causa do pensamento acelerado ou do acúmulo de informação, e tudo isso precisa ser regulado. E isso entra dentro da inteligência emocional. Vamos para frente aqui. Então, os 3 pilares importantes da inteligência emocional, que é o trabalho que vem, né, de todo o estudo e a formação que eu tenho, seja em coach, seja em especialização na própria inteligência emocional e no mapeamento da personalidade, são esses 3 pilares: o pilar da percepção, o pilar da compreensão e o pilar do gerenciamento. E tudo começa com a percepção. O que acontece quando falta a percepção? Se faltar a percepção, você vai viver num constante automatismo. Você não vai enxergar além daquilo que está na sua frente. Você não vai enxergar de uma forma panorâmica. Você não vai perceber além, né, do que realmente está ali diante de você. E às vezes, ou na maioria das vezes, nós precisamos olhar além. Nós precisamos ter uma visão além. Vocês lembram daquele desenho Thundercats? Visão além do alcance? É mais ou menos isso. Mas essa percepção, é claro que não vem só do olhar, né, do sentido da visão, mas vem de você realmente perceber com todos os seus sentidos, com a sua audição, com o seu próprio corpo e com a observação e, principalmente, a observação daquilo que você pensa. A percepção envolve você notar, você perceber os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos, assim como também perceber o comportamento do outro, buscar sentir, né, o que o outro sente e pensar também como o outro pode estar pensando, para que você compreenda. Aí a gente já entra na compreensão. Não é para que você simplesmente concorde ou aceite, que às vezes a maneira que o outro está pensando, realmente você não vai concordar, mas é a compreensão. Imagine você tem um comportamento procrastinador, por exemplo. Você procrastina demais. Aí você descobre que essa procrastinação vem de alguma coisa que você quer evitar na sua vida, de alguma situação que você viveu lá atrás, e aquela situação marcou tanto você que hoje você evita algumas coisas para poder não passar por aquilo de novo e vai só procrastinando, resolver algumas questões na sua vida. Aí você descobre isso. Entenda, né? Você tem um comportamento, você descobriu que por trás daquele comportamento existe uma causa, né? E essa causa, esse fato levou você a se comportar daquela maneira. É uma possibilidade de você enxergar, né, a sua própria vida com um olhar mais compassivo, mais compreensivo. Você percebeu, começou a compreender. Ok, você aplicou isso na sua própria vida. Quando você olha para o comportamento do outro e aplica essa percepção e essa compreensão, você começa a entender que
aquele comportamento não define propriamente a pessoa, porque por trás daquele comportamento pode existir, né, e na maioria das vezes, de fato, existe, né, algumas causas, existe uma história. Existe uma história. E essa história provocou aquilo. E esse olhar compassivo, esse olhar, muitas vezes até generoso, ele evita que dentro da gente, né, se forme um conjunto de sentimentos nocivos. Quando a gente cria isso, a gente pode discordar, a gente pode se aborrecer, não tem problema, mas aquilo não fica. Aquilo não fica. Você pode até, vou usar a palavra aqui, julgar, né, o comportamento da pessoa, mas você não vai levar aquilo para o lado pessoal. E assim você diminui os efeitos, por exemplo, de uma ofensa, você diminui os efeitos de uma crítica, porque você desenvolveu a percepção e a compreensão. E aí que acontece uma coisa muito bacana, muito assim, extraordinária, que é o gerenciamento. Gente, eu tenho no meu computador aqui inúmeras pastas com várias ferramentas, né, para poder ensinar as pessoas a gerenciarem as suas emoções. E essas ferramentas são muito úteis, né? São necessárias, inclusive. Agora, nada substitui quando acontece o gerenciamento natural. Quando você desenvolve a sua percepção e a sua compreensão, esse gerenciamento emocional ele vai acontecendo quase que de uma forma orgânica, natural. E é do dia para a noite? É claro que não. Lembrem-se, é uma construção. É uma construção. Mas essa construção, tijolo após tijolo, você vai criando, né, ao seu redor ali uma fortaleza emocional. Então, esses três pilares, né, da percepção, a compreensão e o gerenciamento nos ajudam a construir a inteligência emocional que vão nos dar base também para a liberdade emocional. Tá certo? E eu falei da história, né? Falei da história ali, que por trás do comportamento existe uma história, e que história que importa? A história da própria vida. A história que importa, no fim das contas, é a sua história. Porque é a que você vive, é a que você constrói, é a que você escreve todos os dias, a cada escolha que você faz. Certo? Então, a sua história, independente do que seja ou do que tenha sido, a sua história, ela é importante. E a gente precisa olhar para a nossa história, inclusive com um olhar também mais compassivo. Da gente entender que lá atrás nós tínhamos um nível de consciência que hoje nós não temos. O que você escolheu lá atrás, você escolheu porque você tinha um nível de consciência. Hoje o seu nível é outro. E aí a gente olha para trás e se arrepende de algumas escolhas que nós fizemos e a gente começa a se culpar. E essa culpa vai só nos levando para uma condição, né, nos levando para uma condição de prisioneiros, né, da própria emoção, das nossas emoções. Certo? E quando a gente fala de história, né, nós temos aqui três elementos fundamentais que compõem uma história: o passado, o presente e o futuro. E qual é o mais importante? Qual desses elementos é o mais importante numa história? É o momento presente. Só que esse momento presente, ele é muito rápido. Ele acontece de uma forma assim muito rápida. A neurociência diz que dura em torno de 3 segundos. Eu bato palma aqui, ó, 3 segundos depois aquilo se tornou passado. Então percebam como que, ao mesmo tempo, né, que é importante, ele é aquilo que necessita mais atenção.
é o que necessita que a gente preste mais atenção. Só que o que acontece com a nossa vida? Onde que a gente coloca a nossa cabeça, nossa mente? A gente coloca ou no passado ou no futuro. Não é verdade? O tempo todo a gente está pensando no que a gente precisa fazer lá no futuro. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, pode desligar, por favor? Agradeço. Então, a nossa mente, ela leva a gente ou para o futuro ou para o passado o tempo todo. E aí, se isso não estiver bem ajustado, isso interfere de uma maneira muito poderosa no nosso presente. Aliás, vai interferir de qualquer jeito, mas se não estiver bem ajustado, essa interferência ela vai se tornar também muito nociva. Quem tiver com o microfone aberto, gente, pode desligar, porque senão eu vou ter que tirar da tela aqui para poder fechar. O que acontece no presente? No presente acontecem as escolhas e as atitudes, né? As ações. É no presente que nós fazemos escolhas. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Até quando nós abrimos mão de fazermos escolhas, nós estamos fazendo uma escolha. E o que influencia as nossas escolhas e atitudes no presente é justamente o passado e o futuro. Sim, o futuro influencia as nossas escolhas no presente, assim como o passado está influenciando o tempo todo. O passado influencia as nossas escolhas na atitude através de lembranças de dor ou de esperança. Gente, isso aqui é muito sério. No passado, né, aliás, nós trazemos lembranças. Essas lembranças elas podem ser de dor ou de esperança. Só que essas lembranças de dor, nós estamos falando de quê? Estamos falando de impactos emocionais. De, às vezes, algo que foi traumático. Algo que pareceu para a gente uma injustiça. E essa lembrança de dor, essa memória, né, esse evento que foi registrado na nossa memória, vai continuar interferindo nas nossas escolhas. Vai continuar interferindo no nosso comportamento aqui no presente. E se a gente não se der conta disso, nós vamos entrar, às vezes, né, num comportamento repetitivo. A gente vai repetir aquilo que fizeram com a gente lá atrás, ou talvez a gente vai para um extremo oposto, né? Só que aí também vai haver uma repetição. Para poder fugir daquela dor, eu assumo um sistema de defesa e eu começo a repetir aquele sistema, aquela atitude, aquele comportamento, e aquilo ali se torna prejudicial para a minha vida. Só que se eu não percebo e não compreendo isso, eu não consigo fazer alteração para mudar o rumo da minha vida. As lembranças de dor, elas produzem no presente escolhas e atitudes repetitivas. É justamente isso que eu acabei de falar. A gente vai repetindo, você procrastina, procrastina. Você tem um comportamento, às vezes, perfeccionista, e vai repetindo aquele comportamento perfeccionista, tudo tem que ser certinho, e você não tolera erro, nem o seu, nem dos outros. Isso te causa um estresse. Você acha que para você ser aceito ou ser aceita, você tem que agradar a todo mundo, e aí você não diz não. Você diz sim para todo mundo e diz não para você o tempo todo, e repete isso o tempo todo, repete, porque você inconscientemente vai dizer sim para todo mundo para ser aceito ou para ser reconhecido, e aí às vezes aquele reconhecimento não vem, aquela aceitação não vem, e aí você acha que você vai ter que fazer mais, aí você faz ainda mais, e quando você assusta, você está fazendo para todo mundo e não fez para você. Aí cai aonde? Na frustração. Se frustra. E essa frustração, se a mentalidade não estiver
preparada para neutralizar essa frustração, você vai ficar presa nela. E você pode se tornar uma pessoa frustrada na vida. Com 40 anos de idade, você olhar para trás e falar assim, não fiz nada que eu queria. Está todo mundo lá na frente, eu ainda estou parada aqui. E aí você se frustra e começa a se lamentar, começa a se punir. Algumas pessoas se autoflagelam, caem num vitimismo. Não é por culpa delas. Às vezes não é por culpa delas, é porque a situação foi levando para isso. Agora, em algum momento, você pode se deparar com essa verdade diante de você. De que talvez você esteja assumindo uma postura vitimista na sua vida. E aí talvez você não vai gostar. Talvez você vai se sentir ofendida. Mas eu preciso te dizer que se você não parar para perceber o que você está fazendo, você vai tomar o que o outro está te dizendo como uma verdade absoluta, e aí sim, né, você vai se ofender e não vai gerar mudança em você. Agora, se você para e considera o que o outro está dizendo e começa a perceber o seu comportamento, você tem a oportunidade de gerar alguma mudança. Alguma mudança. A pessoa que ela é vitimista, a maioria delas, né, também é uma pessoa que reclama muito. Reclama, 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 reclama. Já desse eu falei na live, acho que foi com a Jaciane. A pessoa que reclama demais, que ela vive numa murmuração, sabe? Aquela pessoa que é muito reclamona, ela não quer ajuda. Ela quer um aliado. Porque se você chega para ela e fala assim, não reclama não, se você fica reclamando, isso vai trair coisa ruim para sua vida, ela vai achar ruim com você. Ela não vai gostar de você falar desse jeito. Mas se você começa a concordar com ela, aí pronto, é o céu na terra para ela. Uma pessoa que reclama demais, ela não quer ajuda, ela quer aliado para a reclamação. Se você não se perceber, talvez você esteja agindo dessa maneira. Só que você não precisa agir dessa maneira. Você pode criar um sistema de vida mais positivo, mais otimista, realista, mais otimista, realista, mais positivo, um sistema que vai te levar para frente, um sistema onde você pode colocar para fora as suas virtudes, os seus talentos, as suas habilidades, de você poder olhar no espelho e gostar e amar a pessoa que você está vendo ali, porque você sabe que essa pessoa ela tem muitas qualidades. Quantas vezes você olhou no espelho e você não gostou do que viu? Ou então, quantas vezes você foge de olhar para o espelho justamente para não ficar triste, porque não gosta do que vê? Eu conheci um homem uma vez e ele falou para mim, ele não conseguia se olhar no espelho. Ele não conseguia se olhar no espelho. E aí, assim, eu falei, cara, vamos conversar, então, o que é isso, né? De onde que vem isso? Mas na hora de conversar, aí, não, peraí, não, depois eu olho e tal, eu faço. Por quê? Porque, às vezes, prefere ficar na dor. Algumas pessoas não querem cura. Elas preferem fugir. Algumas pessoas preferem fugir dos seus problemas. Algumas pessoas preferem não encarar a dor. Só que se a gente não acessa a dor, a gente não trata a dor. Se a gente não acessa a ferida, a gente não consegue tratar a ferida. Precisa acessar. Esses dias, essa mulher que eu citei agora há pouco, né, que falou que tinha sido demitida 2 vezes, eu fiz tudo que eu podia fazer na conversa com ela para ela não passar pelo processo comigo. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou precisar mexer em algumas feridas.
Nós vamos precisar falar de tal coisa. Eu fiz algumas perguntas antes para ela me trouxe algumas informações. Nós vamos precisar falar de tal coisa. Nós vamos precisar mexer nisso. Vai doer. Falei para ela, vai doer. Não neguei, não floreei. Falei com ela, vai doer, mas vai doer agora, para nunca mais doer. Vai doer agora e doer de uma vez, para nunca mais doer. Você vai lembrar dessas coisas e isso não vai te perturbar mais. Mas a gente vai ter que mexer. E precisa de coragem para isso, gente. Precisa de coragem para poder sair dessas atitudes repetitivas. Senão a gente vai repetir e repetir. O tempo todo. E levando uma vida sem mudança. Às vezes você pode ser muito melhor do que você é, e só não está sendo porque você não aceita parar de repetir. O que as lembranças de esperança produzem no presente? Produzem escolhas e atitudes criativas. Olha só que diferença, né? Quando a gente traz uma lembrança de esperança, isso produz na gente criatividade, acessa outra área do nosso cérebro, para que a gente possa criar. A Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu trago, né, para minha lembrança fatos que me geram esperança, eu vou criar aqui no presente. Eu vou buscar novas formas de fazer as coisas quando necessário. Só que se a gente não ressignificar as lembranças de dor, vai ser difícil, às vezes, encontrar lembrança de esperança. Uma pessoa que, às vezes, né, infelizmente, cai na depressão, ela tem uma dificuldade enorme, enorme, de acessar lembranças de esperança. Ela só vai conseguir fazer isso na medida em que ela for curando, que ela for ressignificando as lembranças de dor. E é possível ressignificar as lembranças de dor. Quem conhece um pouco, né, da minha história, sabe, né, que os meus pais se separaram em 1989. E a gente fugiu de casa. Eu relato isso, depois eu vou mostrar para vocês, né, no meu livro, Essa Tal Felicidade. Nós precisamos, naquela época, fugir de casa porque o negócio estava numa situação insustentável e perigosa. E aí, conversando com a minha mãe, um tempo atrás, e ela virou para mim e falou assim, nossa, aquele foi o pior dia da minha vida. Eu falei assim, mãe, pensa direito, pensa comigo aqui. Quando a gente estava vivendo aquela situação, de fato, né, foi muito traumático, foi muito chocante, foi ruim mesmo, foi algo doloroso. Mas agora, quando a gente olha para trás, depois de tanto tempo, mais de 30 anos, a gente pode dar um outro significado para aquele momento. Porque aquele momento foi o que libertou a nossa família. Foi por causa daquela situação que a gente viveu ali, daquela atitude de fé, de coragem, de renúncia que a senhora teve, é que a nossa história mudou. Então, aquela lembrança não precisa ser mais uma lembrança de dor, mas uma lembrança de esperança, esperança de que as coisas podem mudar, esperança de que a gente pode acessar recursos emocionais que nos darão força, combustível suficiente para poder mudar o rumo da nossa história e fazer uma escolha diferente e tomar uma atitude diferente. Então, qualquer que seja a situação que você tenha vivido na sua vida, que te causa dor ao lembrar, isso pode ser ressignificado. Pode ser ressignificado. E quando isso acontecer na sua vida, você vai se sentir leve, você vai se sentir livre, livre daquilo que estava te prendendo. O que estava te prendendo não era o fato. O que estava te prendendo era o sentimento que aquele fato gerou e que você acabou se prendendo a ele. A liberdade emocional proporciona isso. A gente soltar. A gente solta a culpa que fica querendo nos agarrar. A gente solta o medo da crítica, o medo de não dar certo, o medo de errar.
A gente solta isso e não deixa isso nos prender. A liberdade emocional faz isso. O futuro, ele vai influenciar as nossas escolhas e atitudes aqui no presente através de projeções. E essas projeções podem ser de medo ou de sentido. Se eu olho para frente e eu faço uma projeção do meu futuro baseada no medo, o que vai acontecer aqui no presente? Eu não vou agir, porque eu vou enxergar um cenário de medo, um cenário caótico, um cenário desfavorável. Eu não vou agir, mas se eu olho para frente e eu enxergo, e eu faço uma projeção de algo que tenha sentido, algo que tenha significado para mim, eu posso me mover aqui no presente de uma outra forma. Eu posso me mover no sentido de construir o futuro que eu desejo. As projeções de medo vão te paralisar ou vão te fazer fugir. Agora, se eu faço uma projeção de sentido, eu posso ter escolhas e atitudes aqui no presente construtivas. Agora, imagine só, você olhando para o passado, ressignificando as suas dores, trazendo lembranças de esperança para provocar escolhas e atitudes criativas aqui no presente. E olhando para o futuro e fazendo projeções de sentido, de significado, daquilo que vai trazer realização para a sua vida, isso vai proporcionar uma escolha e atitude construtiva no presente. É a criatividade com a construção. Você vai criar e você vai realizar. Você não está realizando hoje na sua vida porque ainda tem muita dor e sentimento provocado por essa dor que está te prendendo. Enquanto você não ressignificar, isso vai continuar te prendendo. Você está olhando para frente e está vendo cenários de medo porque você ainda não gerou uma criatividade aqui no presente e ainda não descobriu seus recursos emocionais que te possibilitam criar. As lembranças de esperança do passado, associadas às projeções de sentido para o futuro, produzem escolhas criativas e construtivas no presente. Você vai criar uma vida, um cenário novo para a sua vida. E você vai construir esse cenário. Você vai voltar a sonhar. Você vai ter objetivo. Você não vai ficar só pressionada pelo sistema, seja o sistema familiar, seja o sistema econômico, seja o trabalho, os relacionamentos. Você não vai ficar à mercê da pressão que a gente recebe desse sistema. Você não vai ficar simplesmente agindo para poder tapar buraco, atendendo necessidade dos outros ou suas mesmo. Não, você vai saber quem você é. E você vai saber que você é uma pessoa singular. E você vai ter convicção disso, e você vai olhar para frente e vai ter um objetivo. Então, com a certeza de quem você é e para onde você está indo, o que você pode construir, vai ser muito mais fácil suportar ou lidar ou reagir às pressões do sistema ou das suas necessidades. Mas como tornar isso possível? Para fazermos escolhas assertivas no presente, é fundamental ressignificar as dores emocionais, transformando-as em lembranças de esperança. Talvez esteja um ponto de interrogação na sua mente aí, ou vários, né? Será que isso é verdade? Será que é possível acontecer isso mesmo? Me conta uma coisa aqui. De quem está aqui na sala hoje? Coloca aqui no chat para mim, ou se quiser abrir o áudio aí e falar, quem assistiu o vídeo que eu compartilhei da Patrícia. Não, acho que não é a Patrícia que está aqui, não. A Patrícia é minha aluna. Quem assistiu o vídeo dela? Coloca para mim no chat ou abre o áudio para poder falar.
A Jaciane assistiu. Eu assisti. Assistiu. Foi a Elza que falou? Elza assistiu. A Nayara assistiu. Não, a Nayara não. A Nayara está só cumprimentando. Quem mais assistiu? Vamos ver. Cláudia assistiu. Quem não assistiu, gente, assista. Tá? Assista, porque é uma história assim, de inspiração. A Patrícia falou que assistiu até metade. Depois você termina de assistir, Patrícia. Eu te garanto que vai valer a pena. A Patrícia, né, do vídeo, quando eu conheci a Patrícia, eu vou falar aqui, gente, o que eu vou falar aqui, eu falei para ela, e ela concorda, e era realmente o que ela ouvia, tá? Eu falei assim, Patrícia, eu te conheci, você parecia um zumbi. E eu não estou exagerando, gente. Eu não estou exagerando. Ela fala no vídeo que ela já estava pensando em acabar com a própria vida, porque ela não via sentido em nada. Um acúmulo de dor, um acúmulo de ferida que ela carregava. E essa mulher, quem vê ela hoje, não acredita como que ela estava há quase um ano e meio atrás, quando ela entrou na turma lá de 2020. Ela é a prova viva, é uma das, né? Na verdade, é uma das. Prova viva de que é possível ressignificar qualquer dor emocional. Qualquer dor. Vai doer? Vai. Mas vai doer para tratar. Vai doer para não doer mais. E é preciso coragem, é preciso se entregar, é preciso perceber. É preciso compreender, se abrir para compreender. E assim as coisas vão acontecendo. E de uma maneira muito, como eu disse, orgânica, de uma maneira natural. E é lindo quando isso acontece. Ela é só um dos exemplos. E por que a gente sente tanta dor, né? Por que a gente sofre tanta dor assim? Porque existe uma necessidade emocional original de todo ser humano, que é a necessidade de ser amado. Todos nós, de alguma forma, queremos ser amados. Nós queremos isso, nós precisamos disso, na verdade, né? Nós precisamos. E a gente fica buscando isso desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. A primeira coisa ali que acontece, né, quando um bebê nasce, é a necessidade de alguém para cuidar dele. Esse cuidado já é um gesto de amor. E na medida que vai acontecendo as interações, as conexões, essa necessidade ela vai se intensificando. E aí, quando acontece na infância alguma situação em que alguma necessidade emocional não é atendida, a nossa mente ela começa a gerar um sistema de defesa para que a gente não sinta mais aquela dor. Só que, sem perceber, a gente vai buscando isso ao longo da vida, esse atendimento, né? E a pessoa que ela fica buscando atender essa necessidade de ser amado exclusivamente no outro, ela vai se afastando de si mesma. Ela se afasta de si mesma, ela perde a noção, algumas pessoas perdem a noção da própria identidade. Porque ela quer fazer para o outro, é sempre para o outro, sempre para o outro. É fazer para o outro e é tudo para o outro, nada ou quase nada para si mesmo. Só que
Essa necessidade de ser amado, gente, precisa ser atendida primeiramente pela gente mesmo. Precisamos aprender a nos amar. Precisamos compreender, inclusive, o que é amor. Tem gente que não sabe o que é amor. Tem gente que sabe que tem gente que não sabe. E aí fica um comportamento aqui, outro comportamento ali, cedendo, fica, às vezes, levando uma vida que nem é digna, de humilhação, porque acha que isso é amor. Não é amor. Não é. Precisa compreender. Agora, precisa se amar, precisa se cuidar, precisa ter um autocuidado. Se você é capaz de perdoar, às vezes, o outro, né? Tem muitas pessoas que são assim também, tem até uma certa facilidade de perdoar o outro, mas não se perdoa nem por reza brava. Carrega a culpa o tempo todo, a vida toda, ano após ano. Não se perdoa, perdoa o outro, mas não se perdoa. Se você é capaz de perdoar o outro, você é capaz de se perdoar. Você deve se perdoar. Você tem o direito de se perdoar e se aliviar desse peso emocional que está, às vezes, te esmagando. Você cometeu um erro, ok. Esse erro pode te ensinar alguma coisa. Aprenda. Siga em frente. Procure não cometer o mesmo erro. Olhe para você com um olhar de compaixão. Olhe para você com um olhar de compaixão. Quando você começar a olhar para você com um olhar de compaixão, tenho certeza que você também vai olhar para o outro com um olhar de compaixão. Porque esse olhar de essa postura, esse comportamento, às vezes, de tudo para o outro e nada ou quase nada para mim, gente, tem gente que se apoia nisso, achando que é a melhor pessoa. Só que, na verdade, é uma busca ali pela satisfação do ego tremenda. E é uma autossabotagem. Ela pode até acreditar que ela é uma pessoa melhor porque ela faz isso, nossa, não, mas eu faço tudo pelos outros e tal. Mas é assim, eu não tenho tempo para mim. Isso é autossabotagem. Isso é você olhar para a sua vida e achar que você não merece o melhor. Pessoal, estou falando pra caramba aqui, né? Já falei muito, nem cheguei, eu acho, na metade aqui. Mas me conta uma coisa aqui. Tá fazendo sentido? Coloca no chat aqui para mim. É importante eu saber se está fazendo sentido. Se a maioria das pessoas escreverem aqui que está fazendo sentido, eu vou ficar mais empolgado, aí que eu vou falar mais. Vamos lá, ó. Jaciane foi a primeira da fila. Puxou a fila. Total sentido. Muito. Legal. Fazer sentido é a gente acionar ali o saber, né? Poxa, está fazendo sentido. Então, agora eu sei que é assim. Mas agora a pergunta que eu vou fazer é um pouco diferente. Está sendo sentido? Está sendo sentido aí dentro? Conta para mim. Se está sendo sentido, isso pode te mover para uma mudança. Se você está sentindo, isso pode se reverter em combustível para você sair de onde você está. Nesse momento, nesse primeiro momento, você não precisa nem se preocupar para onde você está indo. É importante a gente saber para onde a gente vai. Toquei na ferida, Patrícia, foi mal. Desculpa aí, viu? Não foi minha intenção. Mas
É importante a gente saber para onde a gente vai. Mas tem muita gente que não tem consciência da vida que está levando. Tem muita gente que não tem consciência do quanto que a vida dela está ruim. E é por isso que ela continua do mesmo jeito. Então, se você sentiu alguma coisa aí, se fez sentido e você sentiu, isso pode ser um combustível para você sair de onde você está. Saia desse lugar onde você está. Tome uma decisão. Tome uma decisão firme na sua vida hoje. Fale, eu não vou continuar do mesmo jeito que eu estou. Eu não vou continuar. Eu vou vencer isso que eu preciso vencer. É isso aí, Rosângela. Estou buscando experimentar a vida conscientemente. Isso aí. Fale para você. Eu não vou continuar do mesmo jeito que eu estou. Eu não sei o que você precisa mudar na sua vida. Eu preciso mudar algumas coisas na minha. E tem hora que eu falo, eu me olho no espelho e falo, Whindersson, cara, dá seu jeito. Dá seu jeito. Estou vendo a mãozinha levantada aqui da Lília e da Flávia. Eu quero saber, vocês desejam falar alguma coisa? Por isso que vocês levantaram a mão. Se for, pode abrir o microfone aí e falar. É isso aí, Cláudia. Eu não vou continuar do mesmo jeito. É isso aí. Bom, então vamos continuar, gente. Mais coisa aqui para a gente falar. Todos nós temos a necessidade de sermos amados, né? De atender essa necessidade. Atenda a essa necessidade. Se ame. Freud disse uma frase muito bacana, que é essa daí, ó. Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Quanta insegurança você carrega na sua vida? Nos seus relacionamentos? Se você não se ama, você sempre vai ficar à mercê do amor do outro. Só que o amor do outro, ele pode te satisfazer em alguns aspectos, mas não vai te satisfazer plenamente. A gente confunde, né? Relacionamento com sentimento, confunde comportamento com pensamento, pensamento com sentimento, faz uma mistura. Existe o aspecto relacional, nós precisamos, né? Precisamos nos relacionar, isso é do ser humano. A gente precisa viver, né, um relacionamento que vale a pena, inclusive. Mas a gente precisa viver esse relacionamento que vale a pena com a gente. Se você é segura, se você se ama, isso vai trazer para você força. Isso vai te ajudar a amar o outro melhor. De uma forma mais responsável. Inclusive para dizer não. Porque, às vezes, o que o outro precisa, de verdade, é o seu não, não é o seu sim. Às vezes, o que vai mover o outro a parar também de se aproveitar, de escorar nos outros, é você dizer não. Voltando, né, na vítima, né, no vitimismo lá, para a gente trabalhar a pessoa aqui que tem esse comportamento de vítima, a gente deve fazer o contrário que ela está pedindo. Porque o que ela pede é tudo movido pela chantagem emocional. E é um perigo, inclusive, né? Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai estar realmente passando por aquilo ali que ela está dizendo, só que você vai ficar na dúvida se é verdade ou se não é. Mas, às vezes, o que ela mais precisa é o não que você vai dizer. Porque aí ela vai se mover. E se move, gente. Se move. De um jeito ou de outro, a pessoa acaba se movendo. Uma pessoa adulta só pode ser ferida emocionalmente se ela permitir.
Essa frase aqui a gente precisa conversar um pouquinho sobre ela. Esse camarada que escreveu essa frase, reeducação alimentar. Ó, tem gente aqui, eu conheço a nutricionista, viu? Depois eu indico para você, Patrícia. Mas Viktor Frankl falou isso, né? Uma pessoa só pode ser ferida emocionalmente se ela permitir, uma pessoa adulta. Mas como que é isso, Whindersson? Eu tô tão ferida. Não foi eu que permiti, mas me feriram. Essa ferida, né, esse tanto de ferida que está aí, a origem dela não está em você adulta, está na sua criança interior. Está na sua criança. Foi a sua criança que foi ferida. E hoje você continua buscando satisfazer, atender, né, alguma coisa para poder suprir aquilo ali que faltou. Só que agora a sua consciência é outra. Você não é mais criança. Você não é mais criança. Gratidão, Lília. E isso faz toda a diferença, porque se você observar ao seu redor, e se você começar a perceber, até em você mesma, você vai encontrar comportamentos, às vezes, de criança. Só que não são aqueles comportamentos, né, que deveriam existir, que é o da leveza, da descontração, da alegria. Não. É da birra, né? É o ficar de mal, é a agressividade, a irritabilidade, a pirraça. Se você perceber bem, acontece. Quantas mães, muitas vezes, não conseguem disciplinar os seus filhos porque estão tendo comportamentos iguais aos dos seus filhos? Qual a melhor maneira de lidar com uma pessoa imatura? E eu vou perguntar isso aqui para uma profissional que está aqui com a gente, que faz um trabalho incrível com crianças. Rosângela. Sem combinar, Rosângela. Será que ela está me ouvindo? Eu acho que ela não está me ouvindo, não. Rosângela, você está me ouvindo? Oi, Whindersson. Você ouviu o que eu falei? Não, repete, por favor. Eu perguntei assim, qual que é a melhor forma de lidar com uma pessoa imatura? Eu falei assim, eu vou pedir a uma pessoa que faz um trabalho incrível com criança para poder responder, que é você. Então, Rosângela, qual que é a melhor forma de lidar com a infantilidade? Olha, a melhor forma de lidar com a infantilidade é trazendo. Nós estamos falando aqui de criança, né? Criança. Tá, então, trazendo essa criança ao contexto que ela está vivendo, de forma que ela tenha clareza, né? Do que ela está passando ali, para ela poder crescer e desenvolver de uma forma saudável, sair dessa questão infantil. Isso mesmo. Eu trouxe aqui dentro, né, de uma versão que você está falando aí, do consciente da vida. Agora, quem é que consegue fazer isso? Uma criança vai conseguir fazer isso que a Rosângela descreveu ali? Uma criança não vai conseguir. Quem vai fazer isso é o adulto. Então, a melhor forma de você lidar com a imaturidade é você não sendo imaturo ou imatura. É você sendo madura. Desenvolver a sua maturidade.
Se o seu marido é um meninão, você não pode ser uma meninona. Se o seu filho é desobediente, né? Tem os comportamentos lá que às vezes as crianças têm e que irritam os pais, muitas vezes, grita, né? Se o seu filho grita demais, se o seu filho, sei lá, faz pirraça, a sua atitude precisa ser diferente. Precisa ser uma atitude madura. Para você conseguir ter uma atitude madura, você precisa perceber quais estão sendo as suas atitudes. Se as suas atitudes hoje, elas estão condizentes com a sua idade. Porque tem muita gente, 45, 50 anos, que tem cabeça de menino de 20. Tem muita gente que está beirando os 30 anos e tem cabeça de 18. Eu sei que talvez essa seja uma palavra dura, mas eu estou aqui para poder, de repente, abrir um pouco a sua mente, para você começar a se perceber um pouco mais e fazer escolhas mais assertivas no momento presente, que é um momento muito curto, que passa rápido. E oportunidade, às vezes, vem no momento presente, e se a gente não aproveita, outra não vai vir. A pessoa adulta que está ferida é porque a criança dela está ferida. E essa criança precisa ser curada. A ferida dessa criança precisa ser curada. Essa criança precisa ser acolhida. Talvez você recebeu muita acusação quando você era mais jovem, criança, e aí criou esse hábito de conviver com a culpa. Talvez não toleraram o seu erro, ou os seus erros. Talvez você tinha que ser a melhor aluna da escola, da sala. O nível de cobrança era alto. Não sei. Isso causou feridas. Talvez você tenha sido violentada. Talvez você tenha sido molestada. Talvez invadiram a sua privacidade de uma forma tão agressiva que hoje você não deixa ninguém entrar na sua vida. Com medo. Essa criança precisa ser acolhida, precisa ser tratada, precisa ser curada. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Me conta uma coisa. Quando você era criança, quem guardou o seu coração? Quem guardou o seu coração? Guardar o coração é cuidar das emoções. Quando você era criança, quem cuidou das suas emoções? Será que cuidaram das suas emoções de uma forma que você precisava, de fato? Será que tiveram cuidado de te preservar de alguns impactos emocionais? Ninguém cuidou. E olha, às vezes, o que faltou para você, faltou não é porque quiseram te fazer mal, né? Por exemplo, talvez faltou alguma coisa do seu pai, da sua mãe, eles não fizeram por mal, mas a gente não pode negar que acabaram fazendo mal, né? Não quiseram fazer por mal, mas acabaram fazendo mal. E aí, a gente precisa primeiro compreender, né,
que cada um tem a sua limitação de época, de conhecimento, né, do que for, e tratar isso que hoje está fazendo mal. Eu entendo que meus cuidadores, pai e mãe, não tiveram o entendimento que têm hoje. É isso, exatamente. Os nossos pais não tiveram acesso a algumas informações, alguns conhecimentos que hoje nós temos. Então, eles não fizeram por mal, talvez eles, inclusive, aprenderam daquela forma. Mas a gente precisa reconhecer que fizeram mal. Eu me lembro, quando eu passei pelo processo de coaching, e a minha coach, ela entrou em algumas questões comigo, né, de relacionamento com pai, mãe, e eu tentava, assim, preservar minha mãe ao máximo, sabe? Eu não... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, eu falava alguma coisa, mas eu sempre justificava e tudo. E aí ela me levou, né, a enxergar realmente que às vezes a gente precisa admitir, né, alguns erros dos nossos pais, encarar isso como algo normal, natural, né, porque eles tinham as limitações, perdoar o que for necessário, e seguir em frente. E não criminalizar um demais e, às vezes, beatificar, né, o outro, que às vezes a mãe da gente é aquela pessoa imaculada, né? A gente não pode, a gente não quer tocar, não pode tocar e tal, e acaba deixando de ver algumas coisas, né, que fizeram, tanto o pai quanto a mãe. É encarar a realidade com um olhar de compaixão, entender que a gente precisa curar aquilo que foi gerado lá atrás. E hoje, quem é a única pessoa responsável por cuidar das suas emoções? Hoje você é adulta. Quem é a única pessoa que vai ser capaz de cuidar das suas emoções? Quem é? Quem arrisca responder? Quem é a única pessoa hoje capaz de cuidar das suas emoções? Você mesma, eu mesma. Rosângela escreveu aqui. A única pessoa capaz de cuidar das suas emoções é você. Sem querer, sem perceber, você está esperando que seu marido cuide. Você está esperando. Algumas mães esperam que os filhos cuidem. Desequilíbrio total. Às vezes você está esperando, ainda hoje você está esperando que o seu pai te dê alguma coisa, que sua mãe te dê alguma coisa que não deu lá atrás, que você queria ter recebido. Talvez você está esperando que o seu chefe te dê, e aí começa, né? Acha que todo mundo está te devendo alguma coisa. Você é a única pessoa capaz de satisfazer as suas necessidades emocionais hoje, como adulta. Não confunda necessidades emocionais com necessidades relacionais. São coisas distintas. As necessidades emocionais, nós, como adultos, temos a plena condição de satisfazer, se é assim, de atender, se é assim, nós nos dedicarmos a, inclusive, aprender a fazer isso. Do contrário, a gente vai ficar sempre buscando lá fora, buscando lá fora, buscando lá fora. E o que eu falei agora há pouco? Quanto mais a gente vive uma vida voltada para o outro, o tempo todo, exagero extremo, mais a gente vai se afastando de nós mesmos. Seguindo aqui. O que você pode esperar para a sua vida se não cuidar das suas emoções? Essa não precisa responder, gente. É só para pensar. Reflete aí. Reflete um pouco. O que você pode esperar para a sua vida se você não cuidar disso que está te ferindo? Se você não cuidar, o que pode acontecer na sua vida? O que você pode esperar? Pensa, hoje você tem 40 anos de idade.
ou quase. Você acumulou um monte de coisa. Olha para frente, se você não fizer alguma coisa hoje, isso vai só piorar. Vai só piorar. E você não sabe a oportunidade que você vai ter ali na frente, se você vai ter oportunidade. Nós não temos esse poder. Mas hoje, no presente, a gente pode decidir que isso vai mudar. E passar a cuidar das emoções. Infelizmente, os homens são muito resistentes, né, a tratar essas questões emocionais. Infelizmente. As mulheres são mais abertas a isso, né? Não é à toa que existe um índice maior, né, de infarto masculino na casa dos 50 anos. Porque guarda, fica segurando, fica guardando tudo para ele ali. Chega uma hora que o coração não aguenta. Mas tem mulheres também que ficam guardando tudo para elas. Fica só absorvendo, parece uma esponja, né? Só que a esponja, se você espreme, ela sai. Nesse caso, tem algumas pessoas que enrijecem. E aí nem espremendo não sai. Precisa tomar uma decisão de se abrir. Se não se abrir, né, se abrir para que algumas coisas sejam acessadas. Não é se abrir para qualquer pessoa. Porque cuidar das emoções, inclusive, envolve escolher bem para quem nós vamos abrir a gaveta das nossas emoções. Você não deve abrir a gaveta das suas emoções para qualquer pessoa. É um risco muito grande. Porque se você abre para alguém que não vai te compreender, que não vai ter um olhar sem julgamento, por exemplo, sobre você, isso vai te ferir ainda mais. Se você abre a gaveta das suas emoções para quem vai te criticar, para quem acha que o mundo dele vai caber dentro do seu mundo, isso vai gerar em você ainda mais ferida. Precisa escolher com quem você anda. Você precisa estabelecer limites nos seus relacionamentos. Aprender a fazer isso, a colocar cada pessoa num lugar dentro do seu coração. São lugares diferentes, são papéis diferentes, são níveis de relacionamento diferentes. Precisa fazer isso. Hoje é uma questão de urgência aprender a cuidar das emoções, para ter liberdade emocional e conquistar justamente esse equilíbrio nas relações familiares e pessoais. É urgente. E aí eu pergunto para você, faz sentido para você ter liberdade emocional e conquistar o equilíbrio nas suas relações pessoais e familiares? Faz sentido isso para você? Faz sentido você ir atrás dessa liberdade emocional? Coloca para mim no chat aqui. Faz sentido para você ir atrás dessa liberdade emocional? Sim? Ou do jeito que tá bom? Conta para mim. Coloca no chat aqui. Quero saber. Questão de necessidade. Maravilha. Então, gente, o que eu trouxe para vocês até aqui foi uma... Como é que eu vou dizer? É onde a liberdade emocional se aplica. Ela vai se aplicar nas suas feridas, né, emocionais, ela vai se aplicar nas suas relações. Boa noite, Elza. Obrigado, viu, pela sua presença. Fique à vontade. Ela vai se aplicar nas suas relações, tanto familiares quanto pessoais, ela vai se aplicar na sua relação consigo mesmo. E essa primeira aula é justamente para trazer esse panorama.
de que se as suas dores do passado não forem ressignificadas, você vai continuar fazendo escolhas repetitivas no presente e fazendo uma projeção de futuro baseada no medo, que vai te causar uma paralisação aqui, hoje, ou uma fuga constante. Você vai fugir, fugir, fugir. E não vai se curar, vai só fugir, fugir, fugir. E aí eu quero saber de vocês, né, se eu posso contar para vocês como que é o restante do curso. Porque essa é só a primeira aula. Quero saber se eu posso contar para vocês como que é o restante do curso da Maestria Emocional para Mulheres. Porque são 7 aulas, essa é a primeira. Tem 6 aulas ainda. 6 aulas. Maravilha. Conta. Então, deixa eu contar. Tem hora que eu me perco aqui nesse negócio de exibir a tela. Gente, o curso da Maestria Emocional para Mulheres é um curso, como eu falei, né, que promove a liberdade emocional com foco na libertação da culpa, em como lidar com as frustrações e também com a tristeza e os seus efeitos, né? Porque a tristeza gera muitos efeitos. E o nosso trabalho está baseado nos princípios cristãos. O que acontece? Aula 1, aula de hoje, né? Nós falamos o que é liberdade emocional e as suas aplicações. Na aula 2, nós vamos trabalhar a percepção, entender mais profundamente a percepção emocional para você já começar a ser livre. Na aula 3, nós vamos aplicar a compreensão, você vai entender como aplica essa compreensão emocional para você continuar sendo livre. Na aula 4 e na aula 5, nós vamos trabalhar o gerenciamento emocional. Então, gerenciamento emocional 1, com técnicas e ferramentas. Gerenciamento emocional 2, também com técnicas e ferramentas. Na aula 6, você vai reconhecer as suas asas para a liberdade. Você vai ter ali, quando você chegar na aula 6, ao olhar para trás, você vai ver já o que você descobriu, que vai te proporcionar sair de onde você está, que vai te dar condição para você voar. E na aula 7, é você sendo livre. É isso que vai acontecer no restante desse curso, nessas próximas 6 aulas. Hoje eu tenho aqui a grata satisfação de ter algumas alunas aqui, né, que passaram pela maestria, e assim, eu posso falar com muita tranquilidade aqui, né, porque tenho testemunhas aqui de gente que passou pelo curso, que isso daqui transforma vidas. O curso da Maestria Emocional para Mulheres transforma vidas. Liberta vidas. Liberta da culpa, liberta do medo. Liberta da prisão, da frustração. Ensina a lidar com a raiva, que às vezes está só escondendo o medo. E quando você chegar lá em cima, você perceber que você é livre, você vai ver que você não esteve sozinha, porque o curso ele proporciona isso também. Você ter um ambiente, né, um grupo de pessoas ali que vai exercer uma força também para você continuar e romper. E para quem é o curso da Maestria Emocional para Mulheres? Para toda mulher que deseja ser emocionalmente livre e está disposta a aprender. E aqui é que faz toda a diferença. Porque, da minha parte, o que eu vou oferecer para vocês é um pouco do meu conhecimento, né? Como eu coloquei ali, técnicas, ferramentas e tudo. O que eu vou oferecer para vocês é o tempo. Porque quem caminha comigo sabe o quanto que eu valorizo, o quanto que eu prezo pelo acompanhamento de verdade, por pegar na mão e ajudar quando for necessário, esclarecer tudo aquilo que surgir de dúvida.
Eu sempre falo que quem mais demanda de mim, recebe de mim. E é assim. Mas você precisa estar disposta a aprender. Não adianta eu ensinar se você não estiver disposta. Você pode até não saber, não precisa saber, né? Mas estar disposta a aprender, sim. Então, o curso é para essa mulher que quer ser livre emocionalmente e também está disposta a aprender. E aprender a viver isso daqui, ó, liberdade emocional é se permitir sentir tudo o que tiver que ser sentido, mas não se prender a sentimento algum. É você aprender aprender a não se prender a sentimento algum. Lá em Efésios 4:26 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Percebam que aqui não está falando para você não ficar irado. Mas o que você vai fazer com essa ira? O que você vai fazer com essa raiva? O problema não é você sentir. Você pode ficar com raiva, você pode sentir medo, você pode ficar triste, você pode sentir nojo. O problema é o que você vai fazer depois. Quando esse sentimento, quando os sentimentos começarem a surgir ali, se você não trabalhar, não aprender a trabalhar a sua mentalidade, não perceber o que você está sentindo, o que você está pensando, você vai só intensificar esse sentimento e isso vai te prendendo a vida toda. E o que você vai receber no curso? Isso aqui é importante. Preste bem atenção. O que você vai receber? Você vai receber 6 aulas ao vivo, né, que eu vou dar para você desenvolver a liberdade emocional. Então, é a primeira aula hoje, não, mais 6 aulas. Então, vai receber mais 6 aulas. Vai ter uma aula bônus com a minha esposa, Poliana Nazar, que também é analista comportamental. Ela vai falar sobre perfil comportamental. E é muito importante você conhecer os perfis comportamentais, porque você vai às vezes, identificar, né, no outro ali uma maneira de agir que simplesmente faz parte do perfil dele, vai saber como você pode atuar, como você pode agir melhor com aquela pessoa, você vai saber do seu perfil, né? Nós vamos passar o teste, você vai saber qual é o seu perfil comportamental, ela vai dar devolutivo, ela vai te explicar tudo ali que você precisa saber sobre o seu perfil, sobre os outros, e assim, isso vai te ajudar muito, mas é muito, gente, não é pouco não. Eu vou intensificar isso aqui. Isso aqui vai te ajudar muito, 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 muito nas suas relações. Nos seus relacionamentos. Você saber do perfil comportamental. Então, vai ter essa aula bônus aqui. Você vai ganhar, olha só, gente. Além das 6 aulas lá, da liberdade emocional, tem uma sessão individual de forças pessoais com quem? Com quem? Comigo. Comigo. Vai ter uma sessão individual onde a gente vai trabalhar ali alguma questão mais particular que talvez você não queira, né, falar no grupo, mas que a gente pode dar uma orientação e você vai descobrir que você possui algumas forças. E essas forças podem ser utilizadas a seu favor para você mudar a sua situação. Então, você vai ter essa sessão comigo individual. Vai ganhar um e-book meu, né, o Manual do Amor Próprio. Gente, isso daqui não é e-book de 20 páginas, não, tá? Mais ou menos, o e-book deve ter mais ou menos umas 100 páginas. É coisa, assim, para você realmente aplicar na sua vida. Por isso que precisa estar disposto a aprender, gente. Eu estou aqui disposto a ensinar com tudo de melhor que eu puder entregar para vocês. Você precisa estar disposto a aprender. E também vai ganhar um curso online chamado Vencendo Meus Medos, um curso meu também. São 4 aulas onde eu trato exclusivamente de medos. É um curso prático, tem teoria e tem prática também, exercícios, você vai aprender a lidar com os seus medos, como que você identifica os seus medos, que às vezes o medo que você acha que sente, ele só está aparente, ele só está maquiando um medo original. Precisa descobrir esse medo original. Quando você descobre esse medo original, esse medo perde força. Quando você atua nele, você vai enfraquecendo ele cada vez mais. Então, você vai ganhar um curso inteiro online para você assistir quando você puder, quando você quiser. Vencendo Meus Medos. E, o que mais? Assim, quanto custa tudo isso? Quanto custa tudo isso? A pergunta, na verdade, está errada.
Quanto custa não ter tudo isso? Essa que é a pergunta que eu deveria ter colocado aqui. Quanto custa não ter tudo isso? Eu acho que você já sabe. Eu acho que você já sabe quanto custa não ter. Agora, quanto custa? As 6 aulas do curso, elas têm um valor de R$ 1.320, que é a minha hora-aula. O workshop, né, do perfil comportamental lá com a Poliana, o valor seria R$ 197. Uma sessão individual comigo, cada sessão comigo é R$ 220 hoje. Meu processo inteiro individual de 10 sessões custa R$ 2.200. Cada sessão é 220. O e-book, R$ 47. E esse curso, quando eu vendi ele a R$ 147. Quanto que dá tudo isso? Valor total, R$ 1.931. Mas é claro, né, gente? É óbvio que eu não vou cobrar isso de vocês. Você não vai pagar R$ 1.931. Não vai. Para você entrar no curso da Maestria Emocional, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 49,70. Só que tem um detalhe. Só tem 10 vagas. Só tem 10 vagas. Por que só 10 vagas? Vocês viram ali que eu vou dar uma sessão para cada um, certo? Eu só consigo fazer isso com um determinado número de pessoas. Além disso, eu já falei, tanto em lives quanto hoje aqui, que o meu estilo de trabalho é um trabalho onde eu dou acompanhamento. Então, também não pode ser muitas pessoas. 10 vagas apenas para esse curso. E aí a pergunta que eu faço é: vamos ser uma mulher emocionalmente livre? Eu falei que são 10 vagas. Deixa eu ver um negócio aqui. Quer ver? Cadê a Cláudia? Está aqui? Acho que ela já foi. Cláudia, fala uma coisa para mim. Você já efetivou? A Cláudia me procurou antes da aula aqui, gente, querendo saber. Eu já te mandei o link. Talvez você não tenha visto. Eu te mandei pelo outro número lá. Ela já me procurou para poder fazer a inscrição dela. Certo? Então, na verdade, são 9 vagas. Só tem 9 vagas. Tá? Então, fica aqui para vocês o convite para vocês caminharem comigo por mais 6 semanas. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência que você vai guardar para a sua vida inteira. Inteira, inteira, inteira. Tá certo, gente? Da minha parte é isso, tá bom? E agora eu só vou aguardar as minhas novas alunas queridas. Ah, beleza, Cláudia, entendi. Se alguém quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, gente? Estou à disposição também. Se quiser tirar alguma dúvida. Ah, boa pergunta, Patrícia. Que dia que começa? É lógico. Começa semana que vem, já segunda-feira, né? Vamos dar sequência. Hoje é a primeira aula. As aulas serão sempre às segundas-feiras, tá, gente? Nesse horário, pelo Zoom. Isso mesmo, sempre pelo Zoom. Às segundas-feiras. E assim, as aulas ficam gravadas, tá bom? Se algum dia você não puder participar da aula ao vivo, você vai receber lá a aula gravada, você pode assistir depois e tá tudo certo. E já prepare o seu caderno da evolução. Hoje Jaciane, foge não. Queria que você me desse um depoimento aqui do caderno da evolução. Você tem seu caderno aí, não tem? Eu tenho. Eu fui fechar a porta, tá um chuvão aqui. Ô, Whindersson, eu tô com ciúme já dessa oferta aí, viu? Porque eu vou falar, tem muita coisa de bônus.
Gente, aproveita isso, pelo amor de Deus. Se vocês não aproveitarem, a gente vai ficar triste. Faz a reciclagem. Eu tô aqui pensando, eu vou pensar, viu? Vou pensar. Mas, Jaciane, você tem um caderno aí, né? De onde você sempre fez as Tenho, anotações? e eu recorro a ele, eu tenho várias coisas de anotação, mas o da maestria, né? Que foi o último que eu fiz, eu tenho ele sim. Outro dia até achei ele ali, dei uma recorrida lá aos exercícios e tal. Então, gente. É sensacional porque a gente consegue, é aquilo que eu falei na live, né? A Fernanda estava lá na live com a gente, né, Fernanda e algumas meninas aí. A gente, depois que a gente aprende, a gente é só colocar em prática, né? Precisa realmente estar atento aos exercícios. Eu não posso dizer que eu fiz tudo, eu acho que eu não aproveitei assim 100% mesmo, não. Mas quem conseguir aproveitar assim 100%, acho que vai ficar melhor do que eu estou agora nesse momento. Gente, amanhã eu vou conversar com uma outra aluna, que é a Luciana. Luciana, quando começou a fazer o curso, ela tinha uma dificuldade muito grande, né, para poder entrar num relacionamento, de algumas questões que causavam muito medo para ela e tal, e não dava certo. Ela arrumou um namorado logo depois do curso. Acho que foi pouco antes de finalizar o curso, né, o segundo módulo. Eu já falei para ela, se ela for casar com... que ela está com um cara até hoje, já tem 1 ano. Se ela for casar, é dela se não me chamar para casamento. Se bobear, eu vou querer ser padrinho, porque o curso da maestria está ajudando até a gente a encontrar namorado, entendeu? Então, é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, estou à disposição. Deixa eu ver aqui no chat. Whindersson, essa oferta, depois eu preciso conversar com você, porque entrou uma amiga minha aí que precisa muito, mas ela saiu. Talvez conexão do lugar que ela mora. Depois eu vou conversar com você sobre ela. Eu te falo lá no Zap. Tá, joia. Beleza. Tá bom, gente? Isso aí. Eu vou liberar o link lá no grupo. Quem desejar entrar, tá bom? Na hora que finalizar as 9 vagas, aí encerra tudo. Tá joia? E detalhe, tá, gente? Tá o anúncio feito aqui, obviamente, né? Eu vou fazer um anúncio também no meu Instagram. Pode ser que venha gente de fora. Então, se você quer ser uma dessas 10, né? Já tem a Cláudia, uma dessas 10, corre. Senão, a oportunidade passa. No mais, um grande abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau, Whindersson. Obrigado aí pela oportunidade. Beijo, Foi ótimo Priscila. rever Obrigado. sua aula, rever vocês. Foi muito bom também receber você aqui. Gratidão. Foi Tchau, muito tchau. boa a aula. Muito Beijo. boa. Tchau, tchau, gente. Obrigada.